o servo, e suas qualidades. Descubra qual é a sua. Na Bíblia, a palavra de Deus, encontramos atitudes de muitos servos de Deus, que deixaram sua marca na história. Servos que tiveram as mais terríveis e desastrosas adversidades, e contudo alguns deles ainda foram vencedores em seus tempos de vida. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Gênesis 24, 2. O servo de Abrão, que era o mais responsável, recebe uma grande missão a realizar para seu senhor Abrão. Ele tem em suas mãos a responsabilidade de buscar na casa de seus parentes uma esposa para Isaque, filho de Abrão. Ele fica com receio dizendo: se ela não quiser vir, então Abraão falou que ficaria livre do juramento. Vemos aqui a qualidade de um servo que confia no Deus de seu senhor Abraão. Pois quando ele chegou na cidade dos parentes de seu senhor, ele usou de muita confiança. Pois ele falou dizendo: que seja aquela a que eu lhe pedir água. Todas as possibilidades de aparecer qualquer outra mulher naquele poço estava em jogo. Só que foi exatamente a quem se esperava. Pois pela sua muita confiança em Deus, é que ele recebeu o milagre. E aquele servo cumpriu a sua missão, trazendo Rebeca para Isaque, o qual o tomou por esposa, depois da morte de sua mãe, Sara. Vemos aqui um servo que pode se dar o título de servo fiel, que cumpriu sua missão. Primeiro ele recebeu o governo de todos os bens de seu senhor. Depois ele recebe ordem de Abraão, e cumpriu fielmente, trazendo Rebeca para Isaque. A este servo pode-se dar o título de servo bom e fiel. Agora, o servo é José. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Gênesis 39, 19. Neste caso trata-se da mulher de Potifar, e o servo é José, filho de Jacó. Neste caso nos convém ir um pouco mais além. José era filho de Raquel, a mulher mais amada de Jacó. Seus irmãos cuidavam de seus rebanhos, porém José teve a felicidade de aprender de seu pai, o patriarca Jacó. Com toda certeza desde a infância José foi instruído a respeito de Deus, o Todo-Poderoso. Ele deve ter contado aos ouvidos de José, quando ele Jacó lutou com o anjo do Senhor no vale de Jaboque. Ele deve ter contado as visões e revelações que ele teve de Deus. Somente através destas instruções é que compreendemos que o servo José alcançou vitórias contínuas sobre cada provação que vinha sobre sua vida. Para alcançar grandes vitórias é necessário grandes provações. Na primeira prova ele é traído por seus irmãos, tendo ele aproximadamente 17 anos. Era ainda moço, porém já com sonhos de Deus e bem instruído por seu pai. Já acreditava no Deus Todo-Poderoso. Na segunda prova, em destaque, vemos outra situação. Ele já estava no Egito. Era servo de Potifar. Sua esposa desejou sensualidade com ele. Tendo ele resistido com a ajuda de Deus e vencido esta prova, o espírito mau que estava naquela mulher não o suportou, e o acusou diante de Potifar, seu esposo. E ele é lançado na prisão. Mais uma prova das que estão escritas para nos ensinar o quanto é necessário sermos provados e vencermos cada prova com a ajuda de Deus. Agora na prisão, mesmo sendo justo em cada uma delas, ele não desiste e nem para de confiar em Deus. Agora na prisão, a Bíblia não diz o quanto ele foi provado, mas todo mundo sabe que prisão não é lá este mar de rosas que a gente sonha. Na prisão ele teve todo o tempo necessário para pensar o quanto ele foi injustiçado, primeiro pelos seus irmãos, depois por sua patroa. Se este servo José não tivesse sonhos e não tivesse sido instruído por seu pai Jacó a confiar no Deus eterno, poderia ele ter alcançado o galardão e o governo do Egito? De maneira nenhuma. A Bíblia diz: se a confiança do servo não estiver alicerçada e fundamentada na rocha que é Deus e sua palavra, só nas primeiras águas a confiança daqueles servos é levada. Mas o servo José alcançou o prêmio máximo de sua confiança e o galardão tão sonhado de seus sonhos, tornando-se o governador de todo o Egito e salvando a futura nação de Israel. José recebe o título de servo bom
e fiel. Agora, o servo é Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor! Eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Quando o Senhor Deus chama um homem ou uma mulher para ser seu servo ou serva, ele não pergunta qual é a falta de capacidade que a pessoa tem. Ele o chama para servir, pois certamente ele sabe as poucas qualidades que temos. Se é que assim podemos dizer, Moisés é chamado por Deus para libertar a nação de Israel do Egito de um outro faraó, que não conheceu José. Ninguém pense que Deus escolheu Moisés só porque ele foi ensinado em toda a ciência do Egito, que não foi. Ele foi escolhido por Deus porque era israelita nato, puro sangue, descendente de Abraão. Das poucas coisas que Deus precisou de Moisés, foi o escrever as coisas que encontramos na Bíblia, em seus livros, pois a verdadeira faculdade de Moisés ele aprendeu de Deus no deserto, porque no deserto é o único lugar que não temos intermediários. É só você e Deus, pois se colocarmos nossa confiança naquilo que temos ou aprendemos nesta vida, certamente pereceremos. Mas se colocarmos nossa confiança em Deus, o manancial de águas vivas, a história com certeza será diferente. Muitos servos, quando estão bem próximos de seus objetivos finais, não conseguem o prêmio, por algumas razões. Primeiro, eles esquecem de Deus, e a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Depois de servos, já querem ser maior do que seu senhor. A Bíblia diz que o servo não é maior que seu senhor. Depois vem os elogios, os aplausos. Depois vem a arrogância, a soberba, e outros fatores, que tiram o sentido original de servo. O verdadeiro servo é aquele que obedece ao seu senhor mais do que suas próprias vontades. Alguns servos não aprenderão isto ainda. Eles querem obedecer ao Senhor, às suas vontades, ao sistema pecaminoso do mundo, ao luxo, às riquezas. Eles querem agradar a tudo e a todos. Mas a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. O servo Moisés prudentemente realizou todos os milagres de Deus, ali no Egito, executando o juízo sobre todos os deuses pagãos do Egito, e libertando a nação de Israel do cativeiro egípcio. Primeira missão concluída. Agora o povo fora do domínio egípcio. Antes de chegar no deserto à faculdade de Deus, vem a avaliação da prova do Mar Vermelho. Quando nós nos deparamos diante do mar, todas as possibilidades de voltar, de desistir, de parar, de dizer que não dá, chega à ponta de nossas línguas. Só que este é um momento de sabermos se somos verdadeiramente servos, agradável ao nosso Senhor, pois se Ele nos der livramento, e nos fizer atravessar o mar das incertezas, aí sim temos confiança que ainda estamos agradando ao nosso Senhor. A verdade é que nós só imaginamos aquela situação, mas as pessoas que viveram aquele momento glorioso que o Senhor Deus fez abrindo o mar vermelho e dando livramento ao seu povo, depois que o Senhor tornou a fechar o mar sobre os egípcios, livrando uns e destruindo outros, é difícil imaginar o que eles sentiram. Atravessaram o mar das incertezas, e ainda seus inimigos foram destruídos. Assim, podemos crer que quando os servos ainda agrada ao seu Senhor, recebe a bênção em dobro. Agora já no deserto, local onde se recebe o diploma da faculdade divina, todos os servos em suas tendas no deserto. Todos sabemos que para receber um diploma convém lembrar todas as provas que passamos. Os títulos desta grande faculdade de Deus que recebemos, não é os grandes milagres, não é os grandes fenômenos e grandes maravilhas, não, pois estas coisas Deus faz em minutos, horas, ou em questão de dias. Mas o sentido maior desta faculdade está voltada para um sentido muito mais extensivo do que imaginamos, pois ela abrange dois sentidos: este mundo e o que há de vir. Nesta faculdade no deserto, temos que aprender a lei e os efeitos terríveis da desobediência a ela, e temos de aprender a graça e os efeitos desastrosos se não permanecermos nela. É bem verdade que muita gente não conseguiu receber esta faculdade e infelizmente pereceram no deserto, mas os que se dispuseram seus corações à obediência
conseguiram a bênção das terras prometidas. A fidelidade e obediência à faculdade de Deus são coisas tão sérias que até mesmo o servo fiel, Moisés, não conseguiu entrar nas terras prometidas, por causa dos rebeldes, que fizeram Moisés falar irrefletidamente, na hora em que ele feriu a rocha, e era apenas para falar a rocha, de forma que não lhe foi permitido entrar na terra que mana leite e mel. Desta forma acho que deveríamos ficar muito assustado, porque somente 2 homens conseguiram, de 600.000, que foi Josué e Calebe. Todavia nos convém entender e chamarmos o servo Moisés bom e fiel, pelos seus grandes feitos na terra do Egito. Agora, o servo é Josué. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1:7. Agora o servo Josué, de posse da responsabilidade de fazer a nação israelita tomar posse das terras prometidas, o primeiro alerta que ele recebeu foi o de observar toda a lei. A primeira ou o primeiro ato de Josué no comando foi passar o rio Jordão. Conforme Deus instruiu, eles o fizeram, e todos passaram o Jordão, pois eles ainda tinham em mente a grande travessia do Mar Vermelho. Desta forma este obstáculo do Jordão não foi difícil para o povo cumprir. Mas na conquista de Jericó, nos convém observar alguns pontos. Dada foi a ordem para o povo rodear a cidade por 7 vezes, sem falar em nada, e quis depois eles gritassem. Só que nesta cidade tudo era amaldiçoado, não era para ninguém pegar nada do anátema. Assim, falou o servo Josué ao povo. Mas noutra situação, na cidade de Ai, grande foi a derrota de Israel. Eles estavam tão confiantes em si mesmos que logo de início, já queriam deixar de observar a lei. E foi exatamente aí que foi sua primeira derrota. Os cidadãos da cidade de Ai fizeram Israel recuar e correram. Quando o servo Josué investigar a causa da derrota, se descobrir que foi por causa da desobediência de um homem que ignorou os mandamentos da lei, e desobedeceu a Deus, e recebeu a merecida punição por causa de seu erro, pois ele levou uma cunha de ouro e uma capa babilônica para dentro de sua tenda. Nos dias de hoje existem muitos servos que levam o pecado para dentro de suas vidas e guardam a cunha do pecado dentro de seus corações, e ainda querem vitórias. Mas depois que Israel aprendeu com os erros de alguns, pois bom, é quando aprendemos com os erros dos outros, pois neste caso o nosso prejuízo é menor do que aprender com os nossos próprios erros. Mas quando Israel aprendeu a guardar a lei, os estatutos divinos, as normas e procedimentos da vontade divina, para aquelas situações Israel se tornou indomável, de forma tal que noutras batalhas o servo Josué fez com que o sol e a lua parassem, só para conceder vitória ao seu povo Israel. Agora cada um, já de posse de sua herança, Josué faz a grande pergunta, que nos inquieta até ao dia de hoje. Noutras palavras, ele queria dizer, reuniu o povo e perguntou: olha Israel, vocês viram os grandes feitos de Deus, que ele fez por nós, desde o dia em que saímos do Egito. Agora eu pergunto a quem vocês vão servir, como Deus? Os deuses que ficaram além do Jordão ou aos deuses dos amorreus, jebuseus e outros? Só que eu declaro diante de todos vocês, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Neste caso damos ao servo Josué o título de servo bom e fiel. Agora, o servo é Samuel. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então o Samuel foi e se deitou no seu lugar. 1 Samuel 3:9. Agora o servo é Samuel, que nos deixou uma história maravilhosa. Israel já de posse das terras prometidas. Só lhes faltava alguém para lhes guiar no caminho da verdade. Israel comete um grande erro diante do Senhor de pedirem um rei, como as outras nações, de forma que até Samuel se contristou com isso. Samuel apresenta o caso ao Senhor e Deus lhe responde, como se quisesse dizer: fica em paz, meu servo. Eles não rejeitam a ti, e sim a mim, para que eu não reine sobre eles.
A grande derrota de uma nação, de um estado, de uma cidade, de um povo, de um apóstolo, de um evangelista, de um pastor, de um bispo, de um presbítero, de um diácono, até mesmo um simples auxiliar. É quando eles não deixam Deus reinar em suas vidas. Eles perdem a oportunidade até mesmo de serem guiados pelo próprio sacerdote, profeta e juiz, Samuel. E escolheram um rei que tinha por nome Saul, filho de Quis da tribo de Benjamim. Ainda que Samuel já era velho, todavia devemos crer que Deus mesmo iria preparar o verdadeiro rei. Agora o rei Saul, já então de posse do reino, cometia erros tremendos diante de Deus, porque não guardava a palavra de Deus. Quando Israel vinha ainda no deserto na liderança de Moisés, ele pediu para o rei Amaleque deixar Israel passar por suas terras, mas ele não o deixou. Israel, cansado, com muitas provas do deserto, que devemos imaginar, porque ninguém melhor para falar de provas no deserto senão aqueles que passaram por elas. Moisés pediu, implorou, mas o rei Amaleque não o deixou. Pelo contrário, veio e pelejou com Israel. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isto o Senhor jurou que sempre haveria guerra contra Amaleque. Agora chegou a ocasião da vingança. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Agora, vemos aqui um servo que não se preocupou em guardar a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vemos aqui que se o povo tivesse preferido o próprio profeta Samuel, naquela ocasião teriam sido muito mais felizes. A ter que chegasse Davi. Nesta história tremenda destes servos, podemos aprovar ao profeta e sacerdote e juiz Samuel, e reprovar ao servo Saul, por desprezar grandemente a palavra de Deus. Situação na qual se encontra muitos servos nos dias de hoje. Agora, o servo é Davi. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17:36. Agora veremos nesta história que aquele rei, que Deus ainda estava preparando para reinar em Israel, já estava próximo, pois depois da reprovação de Saul, Samuel vai ungir a Davi, a mando de Deus. É aquela velha situação: quando a bênção está chegando, de alguma forma, acabamos nos atrapalhando e perdendo a bênção. Isto é na vida espiritual, financeira, familiar, nos relacionamentos emocionais, e em diversas situações de nossas vidas. Israel apavorado, por causa do gigante Golias, e o rei Saul, certamente fazia a ter promessas, para ver se alguém teria a coragem suficiente para lutar com o gigante. Na vida íntima e secreta de cada um dos servos de Deus, para cada um deles, Deus tem os seus meios. Agora Davi, ainda moço, porém já com responsabilidades, desde pequeno, ao cuidar das ovelhas de seu pai, o próprio Deus já o estagiava para ser rei de Israel. Quando o próprio Davi falou que ia ter mesmo um leão e um urso, já teria derrotado a ir, foi que o rei Saul e permitiu lutar com o gigante. Todo o exército de Israel amedrontado, pois ninguém estava preparado para aquela situação. Se o próprio Deus não tem suas surpresas para dar livramento a Israel, se tornaria escravos dos filisteus. Somente alguém que já tivesse perdido o medo com um leão e um urso seria capaz de dizer que lutaria com o gigante. Daí vem a importância de todo servo procurar apresentar como obreiros aprovados diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, as armas da época: espada, grandes e pequenas, alguns ferrões e fundas,
com a qual Davi lançou uma pedra na cabeça do gigante Golias, que o derribou por terra. A seguir, Davi pegou sua própria espada e degolou sua cabeça. Ninguém pense que Deus pegou aquela pedra e lançou na cabeça do gigante, que não foi. Deus o abençoar, não temos dúvidas que assim ele o fez. Só que a Bíblia diz noutra ocasião que homens atiravam pedras com as armas chamadas de fundas, e não erravam um fio de cabelo. Por isto dizemos que Davi treinava muito, cuidando do rebanho de seu pai. Ele, Davi, de pequeno mesmo já tinha responsabilidades de cuidar das ovelhas. Certamente ele ficava dias após dias jogando pedras em leões, ursos, raposas, todo tipo de cobras venenosas, escorpiões, e quando não havia nenhuma fera para ele afugentar, ele ficava atirando pedras nas árvores e inventando salmos pelo Espírito de Deus, pois nesta categoria ele é mestre. Então, para Davi, não acertar a cabeça do gigante Golias com uma pedra de uma funda era uma coisa quase impossível, pois ele tinha muita experiência neste assunto. Assim podemos dizer que Davi realmente estava preparado por Deus e seus esforços de cuidar de ovelhas, que naquela época não havia ninguém melhor para reinar em Israel senão Davi, pelo grande feito de matar o gigante. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. 1 Samuel 18, 5. Neste caso nós damos o título a Davi, de servo bom e fiel. Agora, o servo é um desconhecido que pode ser qualquer um. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Mateus 18 e 28. Na história desse servo, devemos observar com muita atenção, pois diz o texto que o referido sujeito ele mesmo já havia recebido perdão de uma dívida muito grande que ele devia. Só que este mesmo elemento encontrou um que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro. Talvez por ser tão pequena ele o obrigou a pagar. E aquele servo, não tendo dinheiro, ele o mandou à prisão. O desfecho deste assunto entrou em questão quando Pedro perguntou ao Senhor: quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Jesus disse que o servo que não perdoou devia 10.000 talentos. Ele foi perdoado de toda esta dívida. Sabemos que na Bíblia, talentos têm o poder de se multiplicar. Daí podemos pensar o quão grande era a dívida. Milhares de pessoas perecerão no inferno por causa da falta de perdão de uns para com outros. Pois se Deus mesmo tem o poder de perdoar toda a humanidade da terra, se assim eles quisessem, quem somos nós, simples criaturas, para não perdoar? A falta de perdão em nosso meio é algo tão sério que por causa disto a infelicidade, a desilusão, a falta de amor, de fé, de esperança, são coisas tão remotas e distantes nas vidas de tais pessoas que não perdoam. E com muita certeza isto é a causa de muitos males individuais, dentro de cada um. E é tão grave que a sentença final de cada um que não perdoa é exatamente a perdição do inferno. Jesus disse que se do íntimo não perdoar ao próximo, tal pessoa também não receberá perdão. Sabemos que a vida de Jacó e de Esaú não foi um mar de rosas, mas está escrito que houve perdão entre eles. A vida de José e seus irmãos foi muito complicado para José, mas está escrito que houve perdão entre eles. A vida de Cristo e os sofrimentos que ele sofreu por nós, e nos deixou as maiores riquezas que a humanidade pode alcançar. Ele mesmo, Jesus, quando estava morrendo, disse: Pai, perdoa a todos, eles não sabem o que fazem. Portanto, o perdão é uma grande riqueza que Deus deixou no planeta Terra para toda a humanidade. O servo desconhecido, que pode ser qualquer um de nós, o que não perdoar ao seu semelhante, estar reprovado pela Bíblia, e a sua eternidade será o inferno de fogo. A procura do servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Mateus 24, 45, neste caso a própria palavra já faz a pergunta: quem? Sabemos que fiel é aquele que faz a vontade de seu Senhor 100%.
Esta palavra destina-se especificamente a obreiros que receberam a incumbência de dar o verdadeiro sustento espiritual aos seus conservos. Dentro da casa do Senhor, este sustento certamente ele abrange uma gama muito grande de verdades inseridas na palavra de Deus, pois o objetivo não é somente físico, como muitos falsos profetas, muitos falsos obreiros pensam que é os bens materiais que eles têm, fosse o suprimento completo daquilo que Jesus falou. Não é. Eles é quem tem estes suprimentos que lhes foram dizimados e ofertados como ofertas para o trabalho do Senhor. Só que eles transformam estas ofertas e dízimos em verdadeiros impérios de fortunas para si mesmos, e não para a manutenção e trabalho do Senhor, que certamente todos eles pagarão um preço muito alto diante de Deus, o Todo-Poderoso, por causa desta irresponsabilidade. Noutras palavras, é como se Jesus perguntasse: quem é o servo fiel e prudente que eu vou deixar nesta grande responsabilidade de salvar as ovelhas perdidas da casa do Senhor? Que tenha compaixão destas ovelhas que não têm pastor, que edifiquem estas ovelhas no caminho do Senhor a ponto de nenhuma delas venham a se perderem, e todas herdarem vida eterna. Quem é o servo fiel e prudente, que vai consagrar sua vida e santificar-se por estes objetivos, para que todos os dias de sua vida eu lhes der o verdadeiro sustento? Eu mesmo sei que sem mim nada podem fazer. Por isto é que eu procuro servos fiéis e prudentes, que falem todas as minhas verdades, que falem do meu perdão, falem do meu amor, falem minha verdade, falem do pecado e seus efeitos terríveis e indescritíveis que vêm sobre os pecadores. Falem minha justiça, falem dos meus juízos, que julgarei toda a humanidade, desde o primeiro homem até o último que há de nascer. E também falem minha bondade, compaixão e misericórdia, para aqueles que ainda querem ser salvos e herdarem a vida eterna. Quem é o servo que ainda estou procurando? Invoque-me como Deus Todo-Poderoso em sua vida e eu lhe ouvirei. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que ainda estou procurando? 3 tipos de servos. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Mateus 25, 19. Agora veremos a qualidade de 3 tipos de servos, que receberam talentos, para negociar. A um foi dado 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. Quando o Senhor Jesus disse isto, ele narrou a parábola do fim, para o início. Ele disse: a um foi 5, outro 2, outro 1. Então nos convém pensar um pouco que o primeiro talento que recebemos de Deus é a salvação. Então começa do número 1. Aí o número 1 aprende de Deus, e cumpriu o que a palavra diz. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí então ele recebe o segundo talento, que é o dom da palavra. Aí se diz que ele tem 2 talentos. Com a continuação de sempre pregar e testificar que Cristo é o Salvador do mundo, ele recebe mais talentos, tais como o dom da fé. 3. O dom de curas. 4. Aí o dom de profecias. 5. Aí conclui-se que este servo receberá mais 5 talentos pelos seus trabalhos realizados para Deus. E como sabemos que talentos na Bíblia se multiplica conforme a medida sacudida e transbordante. E se você adicionar isto para a eternidade de Deus, então pode-se dizer 5 bilhões de talentos. Agora no segundo servo, ele recebe 1 talento à salvação e depois ele recebe o segundo talento, o dom de pregar. Ele faz isto com muito empenho, todos os dias de sua vida, pois quando ele está pregando o evangelho e dizendo para o mundo inteiro que Jesus salva, ele está depositando na caixa econômica eterna de Deus. E quando seu Senhor vem ajustar contas com ele, ele recebe de seu Senhor o dobro de todo o seu trabalho, e ainda recebe o elogio de servo bom, tanto o de 2 como o de 5 talentos. São servos bom e fiel. Agora aquele servo que recebe só 1 talento, que é a salvação, ele tinha todas as possibilidades de ganhar o 2 e 3 e 4 e 5 talentos que os outros 2 ganharam, só que ele enterrou o talento. Vamos gerar um tempo de vida para este servo, de 1 a 70 anos de vida. Dentro deste tempo de vida este servo não ganhar uma alma para o Senhor. Aí chegou o tempo deste servo morrer. Será que aquela desculpa esfarrapada seria aceitável diante de Deus?
pois diz o texto que ele ficou com medo e enterrou. Por estas razões é que o Senhor mandou tirar o talento dele, e dar aos outros 2. Pois a Bíblia diz: toda árvore que não dar bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim aconteceu com este servo. Ele recebe o título de servo inútil que não serviu de nada ele ter vivido no mundo. Pois ele nem produziu frutos para Deus, e nem guardou a salvação a ter o fim de sua vida. E perdeu-se. Servo inútil. Servo inútil. É a palavra que devemos rogar a Deus àqueles devedores. É-os todos os dias de nossas vidas para jamais ouvirmos de Deus. Quando o ajuste de contas chegar, Ele mesmo dirá quem é o servo bom e o servo inútil. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. E aos outros 2, seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, e possui todas as delícias da vida eterna, para sempre. Amém. O servo que dissipa as riquezas de seu senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Lucas 16, 1. Neste caso, um mordomo que também é servo, foi acusado de gastar o dinheiro de seu senhor. Mas prudentemente este servo usa de grande astúcia, pois ele, sabendo que a vida boa ia acabar, então ele começa a planejar o seu futuro, após a perca de seu emprego de mordomo. E quem devia ao senhor dele grandes quantidades de dinheiro, ele o fez um desconto enorme, para quando ele estivesse sem emprego, recorrer àqueles devedores de seu senhor. A Bíblia diz que aquele senhor do tal servo o elogiou. Entenda bem, não foi o Senhor Jesus, não. Foi o outro Senhor. Então penso eu, que foi este Senhor que disse: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, e não o Senhor Jesus. Pois o texto não teria nenhum sentido se fosse Jesus. Pois como poderia os filhos da luz fazer amizade com os filhos da injustiça, e serem bem-sucedidos? Pois se nós fizéssemos amizades com os traficantes, ladrões e assassinos, e quando os policiais chegassem a indagar nossas vidas por tal ato, até que provemos nossa inocência, meu amigo, misericórdia. Mas o texto teria amplo sentido se for amizade com a justiça, pois ainda que morrerem pela justiça, ganharão as moradias eternas. Pois a Bíblia está cheia de respaldo para os justos, mas para os injustos só desastres. E por que aqui seria diferente? Mas o Senhor Jesus está chamando a atenção de seus servos é para serem justos tanto no mínimo como no muito, e isto nas riquezas injustas desta vida, pois se não formos justos nestas, como seríamos nas de Deus? E toda a infinita eternidade com Cristo Jesus nos céus de glória. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai honrará. João 12:26. Agora neste último tópico, o Senhor Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Muitas pessoas na terra já ouviram este maravilhoso convite, e seguiram a Cristo. Eu rogo a Deus que você, prezado amigo, faça o mesmo, para o seu próprio bem, e a felicidade de uma vida eterna com Deus. Um certo homem, chamado Pedro, depois de aprender dentro de um certo período de tempo com o Senhor Jesus, ele se tornou um verdadeiro servo de Deus. Quando o Senhor Jesus disse a ele: segue-me, e eu farei de você um pescador de homens. Podemos dizer que isto se cumpriu quando Pedro, depois do Pentecoste, e pregou a palavra, e quase 3.000 pessoas passaram a seguir a Cristo. Outro homem chamado Saulo de Tarso, que era perseguidor da igreja, mas quando ele ouviu o Senhor dizer: entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Depois de um certo tempo, este homem se tornou um dos servos de Cristo mais ilustre de sua época, e chega até os dias de hoje. E também foi dito a outro homem chamado Filipe, dizendo: creia, maiores obras que estas verás. Quando Filipe batizou o eunuco, num certo caminho, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe de um lugar para outro. Numa certa ocasião, Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis.
Na palavra, Paulo disse que este servo Timóteo foi instruído desde criança nas sagradas letras que podem tornar os homens sábios para a salvação, que é em Cristo Jesus. Noutra ocasião Jesus diz que um de seus servos não veria a morte antes de ver ele glorificado. Isto aconteceu com o apóstolo João. Na ilha de Patmos, ele teve de Cristo Jesus as revelações mais esclarecedoras dos tempos do fim, que qualquer outro servo. Pois nestas revelações conclui-se o livro sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia. Na categoria destes poucos servos, qual delas é a sua? Que o Senhor Deus abençoe os servos bons e fiéis, transforme os inúteis, converta os injustos, e multiplique os talentosos e salve milhares e milhares de ovelhas que ainda não têm pastor. Fim. Concluído em 5 de abril de 2014, às 15h05. O servo Edivaldo. Glória a Deus, para sempre. Amém. O servo e suas qualidades. Descubra qual é a sua. Na Bíblia, a palavra de Deus, encontramos atitudes de muitos servos de Deus, que deixaram sua marca na história. Servos que tiveram as mais terríveis e desastrosas adversidades, e contudo alguns deles ainda foram vencedores em seus tempos de vida. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Gênesis 24:2. O servo de Abrão, que era o mais responsável, recebe uma grande missão a realizar para seu senhor Abrão. Ele tem em suas mãos a responsabilidade de buscar na casa de seus parentes uma esposa para Isaque, filho de Abrão. Ele fica com receio dizendo, se ela não quiser vir. Desejou sensualidade com ele. Tendo ele resistido com a ajuda de Deus e vencido esta prova, o espírito mau que estava naquela mulher não o suportou, e o acusou diante de Potifar seu esposo, e ele é lançado na prisão. Mais uma prova das que estão escritas para nos ensinar o quanto é necessário sermos provados e vencermos cada prova com a ajuda de Deus. Agora na prisão, mesmo sendo justo em cada uma delas, ele não desiste e nem para de confiar em Deus. Agora na prisão, a Bíblia não diz o quanto ele foi provado, mas todo mundo sabe que prisão não é lá este mar de rosas que a gente sonha. Na prisão ele teve todo o tempo necessário para pensar o quanto ele foi injustiçado, primeiro pelos seus irmãos, depois poderoso. Ele deve ter contado aos ouvidos de José, quando ele Jacó lutou com o anjo do Senhor no vale de Jaboque. Ele deve ter contado as visões e revelações que ele teve de Deus. Somente através destas instruções é que compreendemos que o servo José alcançou vitórias contínuas sobre cada provação que vinha sobre sua vida. Para alcançar grandes vitórias é necessário grandes provações. Na primeira prova ele é traído por seus irmãos, tendo ele aproximadamente 17 anos. Era ainda moço, porém já com sonhos de Deus e bem instruído por seu pai. Já acreditava no Deus Todo-Poderoso. Na segunda prova, em destaque, vemos outra situação. Ele já estava no Egito. Era servo de Potifar. Sua esposa recebe ordem de Abraão e cumpriu fielmente, trazendo Rebeca para Isaque. A este servo pode-se dar o título de servo bom e fiel. Agora, o servo é José. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Gênesis 39:19. Neste caso trata-se da mulher de Potifar, e o servo é José, filho de Jacó. Neste caso nos convém ir um pouco mais além. José era filho de Raquel, a mulher mais amada de Jacó. Seus irmãos cuidavam de seus rebanhos, porém José teve a felicidade de aprender de seu pai o patriarca Jacó. Com toda certeza desde a infância José foi instruído a respeito de Deus, o Todo-Poderoso. Então Abraão falou que ficaria livre do juramento. Vemos aqui a qualidade de um servo que confia no Deus de seu senhor Abraão. Pois quando ele chegou na cidade dos parentes de seu senhor, ele usou de muita confiança. Pois ele falou dizendo que seja aquela a que eu lhe pedir água. Todas as possibilidades de aparecer qualquer outra mulher naquele poço estava em jogo. Só que foi exatamente a quem se esperava. Pois pela sua muita confiança em Deus é que ele recebeu o milagre.
E aquele servo cumpriu a sua missão, trazendo Rebeca para Isaque, o qual o tomou por esposa, depois da morte de sua mãe, Sara. Vemos aqui um servo que pode se dar o título de servo fiel, que cumpriu sua missão. Primeiro ele recebeu o governo de todos os bens de seu senhor. Depois ele